Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos um prato cheio de mistérios arqueológicos, daqueles que fazem a gente coçar a cabeça, sabe? E questionar o que a gente acha que sabe sobre o passado. Uhum. É um território que canais amigos como o Arqueobook, lá com o Bookcast deles, que é excelente, também adoram desbravar. Exatamente. As fontes que a gente vai analisar hoje são, assim, verdadeiros catálogos de anomalias, né? Reúnem relatos, artefatos que, bom, simplesmente não se encaixam muito bem nas gavetas da história convencional. Certo. Muitas dessas informações vêm de observações antigas, às vezes lá do século XIX, que acabaram meio que deixadas de lado, justamente por desafiarem os modelos estabelecidos na época. Uhum. A gente está falando de compilações que juntam esses casos intrigantes, sabe? Bem no espírito do trabalho super meticuloso de pesquisadores como William H. Corliss, que passou anos catalogando fenômenos que a ciência do tempo dele não explicava direito. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Mergulhar nessas evidências que, fogem um pouco à regra. Vamos investigar indícios de tecnologias que parecem surpreendentemente avançadas para a época, explorar a possibilidade controversa de povos com estaturas bem diferentes da nossa, gigantes pigmeus. Sim, essa parte é sempre polêmica. Pois é, e também rastrear essa dispersão global, que é muito intrigante, de monumentos megalíticos, símbolos que parecem ecoar, assim, através de culturas e continentes. Preparados para ter algumas certezas talvez um pouco abaladas? Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Olha, o ponto crucial aqui não é simplesmente aceitar tudo cegamente, né, cada relato, mas é entender como esses achados, mesmo que sejam fragmentários, ou controvertidos, ou baseados em interpretações mais antigas, como eles nos obrigam a ser mais críticos com essas narrativas históricas muito lineares, sabe? Uhum. Eles nos forçam a perguntar o que a gente realmente sabe, e o quão abertos nós estamos para evidências que talvez não confirmem aquilo que a gente já acredita. Vamos examinar essas fontes com um olhar curioso, sim, mas também cético. Excelente ponto. Então vamos começar com algo que parece mesmo saído de lenda, de mitologia. A questão da estatura humana no passado. As nossas fontes compilam relatos achados que sugerem a existência tanto de gigantes quanto de pigmeus. Um caso que sempre chama atenção são aquelas pegadas fossilizadas, né? Encontradas perto de Carson City, em Nevada, lá no século XIX ainda. Algumas eram enormes, coisa de 18 a 20 polegadas de comprimento, dá quase meio metro. E a passada, sabe, a distância entre uma pegada e outra era de quase 1 metro. Sim, essas pegadas, que estão catalogadas nas fontes como MFO-001 e MFO-003, elas geraram um debate imenso na época. Por um lado, não tinha marca de garra. O formato geral parecia apoiar a ideia de serem humanas. Gigantes, claro. Certo. Mas o que realmente intrigava os pesquisadores era a largura da passada, o que eles chamam de straddle, a distância lateral entre o pé direito e o esquerdo. Era muito grande, tipo 18, 19 polegadas, algo comparável à de uma mamute. Nossa. Isso levantou logo a possibilidade de ser uma má interpretação ou até pegadas de algum animal desconhecido, extinto, talvez uma preguiça gigante, algo assim. A interpretação inicial como humano gigante sempre foi muito controversa por causa dessa largura aí que era excessiva demais. E essa ideia de gigantes não fica só na América do Norte, né? As fontes mencionam tradições sul-americanas bem interessantes, como aquelas coletadas pelo padre Anelo Oliva, um jesuíta lá do século XVII, registradas em MLM-001. Ele ouviu relatos indígenas sobre gigantes que teriam chegado em balsas enormes de junco na costa do Equador, ali na península de Santa Helena. É fascinante como essas histórias persistem, né? Embora seja bem provável que elas tenham se misturado com ideias europeias sobre gigantes com o tempo, Ah, sim. com muitos pesquisadores acreditam que existe ali um núcleo narrativo que é genuinamente pré-colombiano. Outra fonte citada, o Gutierrez de Santa Clara, também menciona essas lendas e até descoberta de ossos enormes na região. Na época, claro, interpretaram como humanos gigantes.
Hoje, a explicação mais provável é que fossem restos de megafauna extinta, né? Mastodontes, preguiças gigantes, que eram comuns na América do Sul. Faz sentido. A parte da história que diz que os gigantes foram exterminados por um anjo que desceu dos céus com fogo, essa é particularmente vívida. Nossa! Pode ser uma memória distorcida de um evento natural, talvez uma erupção vulcânica, ou como alguns até especulam, talvez a queda de um meteorito grande. Quem sabe, né? Do gigantismo para o extremo oposto. Os pigmeus. Uma das fontes, MS-014, descreve uma descoberta feita no século XIX, perto de Coshocton, em Ohio. Um cemitério antigo foi encontrado e os esqueletos que estavam enterrados em caixões de madeira individuais mediam só entre 3 e 4,5 pés de comprimento. Isso dá o quê? Entre 90 centímetros e 1,37 m, mais ou menos. Bem baixinhos. Muito. E não eram poucos, eram centenas. Isso sugere uma população considerável, não só os indivíduos isolados com nanismo, entende? Esse achado de Ohio é intrigante, sem dúvida. Mas, de novo, a gente precisa considerar o contexto. É um relato antigo, né? Anterior às técnicas modernas de análise de esqueleto, de datação. Certo. A ciência avançou muito. Exato. Seriam adultos mesmo, ou talvez uma necrópole infantil que foi mal interpretada na época. Seriam pessoas com alguma condição genética específica ou, de fato, uma população de baixa estatura. Outros achados que as fontes mencionam, como aquela perfuração no osso do húmero encontrada em Michigan, MS-011, que é um traço anatômico raro em europeus, mas mais comum em outros primatas e algumas populações humanas, ou os crânios de capacidade cranial relativamente baixa encontrados em Nebraska, MS-013. Tudo isso aponta para uma diversidade física no passado americano que talvez seja maior do que a gente geralmente imagina. É uma possibilidade. Sim. Mas saltar dessas evidências fragmentárias e de relatos antigos para concluir que existiram raças distintas de gigantes e pigmeus convivendo com humanos de estatura média, bom, aí é um passo bem grande, muito especulativo. O valor desses relatos é nos lembrar de investigar essa diversidade humana no passado com a mente aberta. Essa questão da diversidade física já é um desafio, né? Mas talvez ainda mais surpreendente seja o que as fontes sugerem sobre a tecnologia antiga. Aqui a coisa fica realmente interessante. Ah, sim. Temos indicações de conhecimentos, de técnicas, que parecem totalmente deslocados no tempo. Um exemplo clássico. Tiahuanaco, na Bolívia. Tiahuanaco? A precisão do trabalho em pedra lá é algo que, assim, desafia a nossa compreensão. Nichos, encaixes cortados em rocha vulcânica duríssima, tipo andesito, com desvios de planicidade menores que 1/50 de polegada. Como é que fizeram isso só com ferramenta de pedra e bronze, que era o que se supõe que eles tinham? Tiahuanaco, e especialmente a área de Pumapunku, é de fato um dos grandes enigmas da engenharia antiga. Essa precisão quase industrial dos cortes, sabe? Os ângulos retos perfeitos, os furos super complexos, tudo isso levanta muitas questões sobre as técnicas que eles usaram. Com certeza. As fontes mencionam o transporte de blocos gigantescos, de 100 a 200 toneladas. Uma sugestão é que usavam saliências deixadas nas pedras para aplicar alavancas. Mas, poxa, mesmo assim, a logística é monumental. Imagina. Outro ponto intrigante mencionado em uma das fontes é a descoberta de objetos que parecem discos de pedra, perfeitamente circulares. Isso levantou a especulação se poderiam ter sido usados como rodas, ou talvez algum tipo de rolamento. O que seria uma reviravolta. Exato, porque iria contra a ideia estabelecida de que a roda não era usada para transporte nas Américas pré-colombianas. E tem a complexidade matemática, geométrica, que está implícita naqueles encaixes em H de Pumapunku. Sugere um livro de planejamento de conhecimento abstrato que é impressionante. E essa sofisticação toda não está só nos Andes, né? Vamos pensar nos Hohoken, lá no deserto do Arizona. Ah, os Hohokans são fantásticos. Eles construíram um sistema de canais de irrigação que se estendia por centenas de quilômetros, transformaram o deserto em terra fértil. Isso implica um nível altíssimo de planejamento, de engenharia hidráulica, organização social, para construir e manter esses canais por séculos. Séculos, né? É,
As fontes até sugerem que eles podem ter revestido alguns canais com argila para minimizar a perda de água no solo poroso do deserto. Uma técnica bem avançada para a época. E tem mais. Eles dominavam a técnica de gravação em conchas, usando algum tipo de ácido, provavelmente de plantas fermentadas, algo assim. Os Rohokans são, sem dúvida, um exemplo espetacular de adaptação, de engenhosidade tecnológica. Mas as fontes compilam outros casos igualmente intrigantes, espalhados pelo mundo. Tem o relato do achado de platina, trabalhada especificamente, martelada em pequenas folhas, numa caixinha egípcia do século 7 a.C. Platina? Mas derreter platina super difícil. Trabalhada a frio, ou talvez confundiram com prata na época, quem sabe. Tem também o debate sobre a antiguidade da metalurgia lá na Rodésia, atual Zimbábue, onde acharam vestígios de fundição em contextos arqueológicos que pareciam ser da Idade da Pedra. Isso levanta questões sobre quando começou a metalurgia na África Austral. E claro, a gente não pode deixar de mencionar as sugestões, embora bem mais controversas, né? Bem especulativas, de conhecimento sobre eletricidade no mundo antigo. Ah, tipo as baterias de Bagdá? Essas são as mais famosas, embora não estejam explicitamente detalhadas aqui, mas se encaixam nesse espírito. E também as possíveis hastes de metal no topo de templos egípcios que alguns sugerem que poderiam ter funcionado como para-raios. É tudo muito instigante. E além da tecnologia em si, tem os artefatos que aparecem onde não deveriam estar, né, geologicamente falando. A tal estatueta de Nampa, por exemplo. Sim, MGT-005. Foi achada em Idaho, nos Estados Unidos, durante a perfuração de um poço a quase 100 metros de profundidade, numa camada que supostamente datava de milhões de anos, muito antes da presença humana aceita nas Américas. Parecia uma pequena figura humana, meio tosca, esculpida em argila ou pedra-pomes. Ou a parte clássico, né? Out of place artifact. Exato. Ou o caso francês MMF-010, onde ferramentas de madeira petrificada, que viraram ágata, e uma tábua de madeira também petrificada foram achadas sob 11 camadas distintas de calcário. O que a gente pensa disso? Presença humana muito, muito mais antiga, ou processos geológicos que podem mover as coisas de formas que a gente não espera. Esses são os chamados artefatos fora de contexto estratigráfico. Eles são o pesadelo e, ao mesmo tempo, o motor de muita pesquisa na arqueologia e geologia. Entendo. A estratigrafia é basicamente o estudo das camadas de rocha e solo, né? Que funcionam como as páginas da história da Terra. Achar algo numa camada errada é como, sei lá, achar um celular numa tumba egípcia. Boa analogia. A estatueta de Nampa foi descrita como coberta por óxido de ferro, o que sugeria a antiguidade, é um caso clássico disso. No caso francês, se a descrição e a localização estratigráfica estiverem corretas, implicariam atividade humana numa época geologicamente muito, muito remota. Contudo, aqui a cautela científica é, assim, absolutamente essencial. A gente precisa considerar a possibilidade de intrusão posterior, o objeto pode ter caído numa fenda ou sido enterrado muito tempo depois da formação daquela camada. Certo. Erros na datação original, interpretações equivocadas do objeto ou do contexto geológico, e até mesmo fraudes deliberadas são possibilidades reais. A história da arqueologia tem exemplos de fraudes famosas, como a tal Pedra de Newark, mencionada numa das fontes, que se provou falsa. A ciência progride investigando rigorosamente essas anomalias, não simplesmente aceitando ou descartando de cara. Entendo a necessidade de cautela, sim. Mas saindo um pouco dos objetos isolados e olhando para padrões mais amplos, o que dizer dos monumentos megalíticos e dos símbolos que parecem se repetir em culturas tão distantes? É como se houvesse uma linguagem visual ou arquitetônica compartilhada, sabe? Pega as cupstones, ou pedras de cúpula, aquelas pedras com pequenas concavidades escavadas, às vezes com anéis em volta. MGS-001, né? Isso. As fontes mostram que elas são encontradas em toda parte. Ilhas Britânicas, França, Suíça, Escandinávia, Índia e também nas Américas. Qual seria o propósito disso? Rituais? Mapas estelares? Algum tipo de contagem? A distribuição quase global das capstones é um fenômeno que intriga gerações de arqueólogos.
O professor Charles Howe, que é citado na fonte, foi bem cauteloso em propor uma função única, especialmente para as americanas, porque tinha poucos estudos na época dele, né, final do século XIX. Certo. Mas ele notou a semelhança com as europeias e sugeriu que poderiam ser parte de um sistema simbólico primitivo, que incluía também os anéis concêntricos e outras gravuras em rocha. A hipótese astronômica é uma das mais recorrentes. Poderiam ser marcadores de ciclos lunares, solares ou constelações importantes. O Alexander Marshak, um pesquisador mais recente, estudou marcas parecidas em ossos e artefatos do Paleolítico e interpretou como sistemas de notação de tempo. Interessante. Talvez as copstones sejam uma manifestação mais duradoura, em pedra, dessa mesma necessidade humana de registrar o tempo e o cosmos. Falando em registrar o cosmos, Stonehenge é o exemplo que vem à mente de todo mundo, né? O clássico. A ideia mais famosa é a do Sir Norman Lockyer, lá no início do século XX. Ele propôs que Stonehenge era um observatório solar sofisticado, alinhado com o nascer do Sol no solstício de verão. Ele até usou cálculos da mudança na inclinação do eixo da Terra, a tal obliquidade declíptica, para datar a construção principal por volta de 1680 a.C. Sim, um trabalho pioneiro em arqueoastronomia. E outras teorias, como as exploradas nas fontes MSH 024 e MSH 025, sugerem que aquele círculo das 56 covas de Aubrey, aqueles buracos em volta do monumento, poderia ter sido usado como um tipo de computador neolítico para prever eclipses, lunares e solares. A teoria dos eclipses é fascinante também. E ainda tem a teoria mais ousada, MSH 002, de que as pedras azuis menores de Stonehenge teriam vindo de um círculo anterior, talvez na ilha de White, e foram transportadas para o local atual. Imagina o trabalho. Stonehenge é incrível. Mas é só um exemplo de um fenômeno muito mais amplo, dessa arquitetura megalítica com possíveis alinhamentos astronômicos. Em Karnak, lá na Bretanha, França... Ah, Karnak! Exato. Temos algo ainda mais vasto, milhares de menires, aquelas pedras verticais, alinhados em filas paralelas que se estendem por quilômetros. Lockyer e outros também propuseram alinhamentos ali, não só com solstícios, mas com datas importantes do calendário agrícola ao ritual, como o início de maio, ligado ao Festival Celta de Beltane. Milhares de pedras! Exato. E mais tarde, o trabalho do engenheiro e arqueoastrônomo Alexander Thom, na Grã-Bretanha, foi revolucionário. Ele analisou centenas de círculos de pedra e descobriu que muitos não eram círculos perfeitos. Eram formas geométricas complexas. Elipses, ovoides, círculos achatados. Uau! Isso sugeria um conhecimento geométrico e matemático surpreendentemente sofisticado. Thom chegou a propor a existência de uma unidade de medida padrão, que ele chamou de jarda megalítica, algo em torno de 83 centímetros, que parecia ter sido usada na construção desses monumentos em toda a Grã-Bretanha. Isso implica uma possível rede de conhecimento compartilhado, né? Essa ideia de conhecimento compartilhado ou símbolos universais é muito poderosa mesmo. A serpente, por exemplo, aparece em contextos tão diferentes. Temos os grandes montes em forma de serpente construídos por culturas nativas americanas nos Estados Unidos, como o famoso Serpent Mound, em Ohio, que parece estar engolindo um objeto oval. Sim, o significado daquele oval é debatido até hoje. Ovo, sol, altar... Pois é. E a fonte MGP 005 nota paralelos entre o símbolo Naga, da Índia, a cobra com capelo, e imagens encontradas em cerâmicas da Mesoamérica. E o que dizer das estátuas gigantes da Ilha de Páscoa, os Moai, e aquela escrita única e indecifrada, o Rongorongo? Tem ecos disso em outras ilhas do Pacífico. Como explicar essas semelhanças todas? Foi contato direto ou são ideias que surgem espontaneamente em lugares diferentes? Essa é a grande questão, né? Difusão cultural versus desenvolvimento independente. A onipresença de certos símbolos, como a serpente, o mesmo a suástica que a gente encontra em muitos contextos antigos, inclusive nos Montes Hopewell, em Ohio, muito antes da apropriação horrível que fizeram dela no século XX. Sim, importante lembrar disso. Tudo isso alimenta esse debate. Alguns antropólogos usam o termo Elementardanke, proposto por Adolf Bastian,
que é basicamente a ideia de que certos conceitos ou arquétipos fundamentais podem surgir de forma independente em diferentes mentes humanas, em diferentes culturas, simplesmente porque a gente compartilha a mesma estrutura cognitiva básica. Interessante. No caso da Ilha de Páscoa, a escrita Rongorongo é considerada única no Pacífico, embora a tradição oral Rapa Nui fale de ancestrais que vieram de outras ilhas, trazendo esse conhecimento. A perda quase total da capacidade de ler o Rongorongo depois que sequestraram grande parte da elite letrada da ilha para trabalhar como escravos no Peru em 1864. Nossa, isso é uma das grandes tragédias culturais da história. Um lembrete doloroso de como conhecimentos antigos podem ser perdidos para sempre. Que tristeza. E a própria existência desses sistemas simbólicos complexos, sejam escritas completas ou sistemas de notação, sugere níveis elevados de memória, de abstração, de inteligência, desafia qualquer noção simplista de um progresso linear da humanidade sempre em direção à nossa forma de escrita alfabética. Uau! Então, juntando todas essas peças gigantes e pigmeus talvez coexistindo com humanos padrão, tecnologias que parecem fora do tempo, como a precisão em Tiahuanaco ou a gestão de água dos Rorocan, símbolos universais e monumentos alinhados com os astros espalhados pelo globo, o que emerge é um quadro muito mais complexo e talvez desconcertante do passado humano, né? Sem dúvida. As fontes que a gente explorou hoje, essas coleções de anomalias, realmente parecem abalar aquela visão mais linear, mais arrumadinha da história que a gente costuma ter. Exatamente. E esse é o grande valor dessas compilações de dados estranhos, digamos assim. Elas servem como um lembrete constante de que o passado foi incrivelmente diverso, multifacetado e, em muitos aspectos, ainda é profundamente misterioso. Tem inúmeras histórias não contadas ou mal contadas esperando para serem descobertas ou reinterpretadas. Esses relatos anômalos são um combustível essencial para o pensamento crítico. Eles nos desafiam a questionar as narrativas dominantes, a testar as hipóteses estabelecidas e, principalmente, a permanecer abertos a possibilidades que podem parecer, à primeira vista, implausíveis. Claro, a investigação científica rigorosa muitas vezes acaba explicando essas anomalias através de processos naturais, erros de interpretação ou mesmo fraudes, como a gente viu. Mas o próprio processo de investigar o inexplicado é o que impulsiona o conhecimento para frente. A busca por respostas, pela compreensão, essa sim nunca termina. Fantástico. Esperamos que esta nossa conversa tenha sido tão estimulante para quem nos ouve quanto foi para nós. Que tenha aguçado a curiosidade e o desejo de saber mais. Para quem quiser continuar nessa jornada, explorando os mistérios da arqueologia e do passado, recomendamos novamente canais como o Arqueobook, que faz um trabalho excelente nesse sentido com o Bookcast. Queremos agradecer imensamente a audiência, a interação que a gente recebe e o compartilhamento do nosso trabalho. É isso que nos motiva e ajuda a manter acesa essa chama da descoberta e do debate de ideias. Convidamos a todos que ainda não o fizeram a se inscreverem no nosso canal no YouTube e também a nos acompanharem no Telegram para não perderem nenhuma das nossas futuras explorações. E para encerrar, deixo aqui uma provocação para a reflexão de todos. Ao contemplarmos a precisão matemática lá de Tiahuanaco, ou a sofisticação geométrica dos círculos megalíticos britânicos, que tipo de conhecimento matemático, geométrico e astronômico essas culturas antigas realmente possuíam? E, talvez o mais intrigante ainda, se esse conhecimento era tão avançado, como ele era registrado e transmitido? Teria sido principalmente por tradição oral, por sistemas de aprendizado prático, ou por métodos que simplesmente não deixaram os tipos de registros que a nossa civilização reconhece facilmente? O que a possível ausência de escrita, como a gente entende hoje, nos diz sobre as capacidades cognitivas e os modos de transmissão de conhecimento dessas sociedades. Fica a questão para a gente pensar. Até a nossa próxima exploração.